Bom, nossa entrevista hoje é com o Leonardo Paixão, produtor e ator da peça Melodrama. Por que fazer uma peça satirizando a era da rádio? Essa peça, a gente leu essa peça em 2015, no início de 2015 eu fui convidado pela companhia Oito de Paus para fazer esse papel, esse projeto. E é uma peça que fala da época da rádio, dos anos 60, e que tem muito a ver com a família brasileira, com as histórias melodramáticas, com a vida do cotidiano. E aí a gente resolveu montar, porque é uma peça que foi montada há 20 anos atrás pela Companhia dos Atores, que é uma companhia grandiosa, uma das maiores companhias de teatro do Brasil, escrita pelo Felipe Miguel, e a gente teve esse contato com a peça e falou assim, bom, em 2015 essa peça vai fazer 20 anos que foi montada. Então a gente pensou, vamos refazer, vamos remontar. E o diretor do espetáculo, Luiz Felipe Perinei, ele é o estudioso do tema e para ele era muito importante montar algo voltado para o melodrama. E foi assim que a gente levantou o espetáculo. Quanto tempo vocês levaram para produzir esse espetáculo, com essas adaptações? E como surgiu, assim, essa ideia de fazer essas adaptações para um contexto mais atual? A gente levou 2 meses para levantar a peça, na verdade 3 meses, 1 mês de estudo, mais 2 meses levantando a peça e ensaiando. A gente quis, originalmente a Companhia dos Atores montou esse espetáculo com 8 atores, nós montamos com 4 atores. Então requer um dinamismo muito, muito grande, né, pra gente contar essa história. E adicionalmente a gente colocou um frescor mais atual, deixando o melodrama, o gênero melodramático mais suave, para poder atingir mais pessoas e trazer a atenção da sociedade e da própria classe artística para esse olhar do melodrama, que é um gênero que tanto fez sucesso, que tanto faz sucesso. Grandes atores tiveram o melodrama como carro-chefe nas suas composições. Então a gente quis utilizar essa contemporaneidade, né, junto com o melodrama e essa leveza. No contexto atual da sociedade, há alguma crítica direcionada? Não existe uma crítica direcionada dentro do texto, assim. O texto conta 2 histórias, uma de uma família onde a filha está grávida do noivo e o pai descobre que o noivo é filho dele. Né? Então existe essa coisa do melodrama mesmo, né? Do amor impossível, do amor proibido, da de vingança, de morte, de conflitos familiares. Uma das histórias é contada com esse viés. A outra história fala sobre a paixão, né? Um casal que se apaixona e vão construir, fala sobre o amor. Eu acho que eu posso dizer, né, dentro de um contexto atual, do que essa peça falaria, é falar do amor. Eu acho que fala do amor, mas um amor que é verdadeiro, que o amor que tem dores, o amor que entre pai e filho, entre pai e filha, entre mãe e filha, entre família, entre irmãos, entre relacionamentos. Em tempos onde que a gente tem que ficar justificando o amor o tempo inteiro, né? Onde você tem que estar justificando por que 2 homens se amam, por que 2 mulheres se amam, por que o conceito de família é muito mais amplo do que uma mulher, um homem e uma criança. Você tem que estar o tempo inteiro justificando o amor, né? E o amor, ele é a cura, né? Porque se nós fôssemos simplistas com relação ao amor, talvez a gente teria uma sociedade mais limpa, mais séria, mais humana. Eu costumo dizer assim, se a gente partir da premissa amar o outro como a si mesmo, os nossos problemas já estariam resolvidos. Então acho que o amor é o grande mote desse espetáculo. E como foi essa decisão de trazer o espetáculo para Guaçuí, que eu sei que é sua cidade natal? Isso. Eu gravei com a Fernanda Montenegro em 2014. Eu sempre fui apaixonado por esse teatro aqui. Eu vim aqui quando eu era criança ainda, assistia espetáculos e tal, criança, adolescente. E tinha essa vontade, mas como eu já estava no Rio, depois eu fui para a Austrália, depois fui para Porto Alegre. E aí em 2014 eu gravei com a Fernanda no Doce de Mãe, lá em Porto Alegre, onde a gente teve um encontro. E ela me perguntou do teatro. E aí, como é que tá o teatro lá, o Fernando Torres? Eu não soube falar a respeito. Eu estava em Porto Alegre, fazendo outros projetos lá, distante daqui de Guaçuí, né? E aí ela me fez prometer para ela, né? A gente teve um momento olho no olho, mãos dadas. Léo, eu quero que você vá lá, faça um espetáculo lá.
que me mande fotos de lá. E aquilo bateu tão fortemente em mim que eu não consegui me desconectar dessa informação mais. E para mim foi uma responsabilidade dada pela Fernanda Montenegro. E aí eu fiquei com aquilo no meu inconsciente, até que a gente levantou esse espetáculo ano passado, estreamos no Rio, fizemos pequenas temporadas no interior e nos Sescs do estado do Rio de Janeiro, quando me caiu a ficha e eu peguei e falei, gente, eu vou levar o espetáculo para Guaçuí. E aí eu tô trazendo. E eu sei também que tem aí uma carta para Fernanda Montenegro. Como que é essa carta aí? Conta um pouquinho pra gente. Foi, porque eu entrei em contato com a assessoria da Fernanda e com o secretário dela, o Jadir, um querido. Escrevi essa carta para informar a Fernanda que eu estava vindo para Guaçuí, que eu estava cumprindo o que eu havia prometido para ela em 2014. Estava vindo para cá para trazer o espetáculo para o Fernando Torres. Foi uma carta muito baseado no afeto e na emoção, porque é uma realização de um sonho. E eu acredito que hoje à noite, né, no dia da estreia, a Fernanda vai estar aqui comigo, junto com os meus colegas, o Fernando Torres vai estar aqui, vai ser uma energia única. E eu vou estar fazendo para uma plateia que é de Guaçuí. Isso para mim é muito importante. Então eu escrevi essa carta para ela e ela me respondeu na quinta-feira. Quarta-feira, que eu já estava aqui em Guaçuí, acordei meio assim sonolento, quando eu estava escutando uma música da trilha da nossa peça, inclusive, eu abri meu e-mail e tinha a resposta da Fernanda. Então, coroou todo o fluxo, né? Aí conta um pouquinho pra gente como que foi a resposta dela, o que isso representa pra você também? Eu sinto muita responsabilidade, né? Porque a minha experiência com a Fernanda foi uma coisa tão linda, tão emocionante, tão verdadeira, que para mim, enquanto artista, é um incentivo, é uma injeção de ânimo que eu recebo, né? E a Fernanda me respondeu falando que tinha ficado muito emocionada com o meu e-mail, com a minha carta, e que ela tinha muito carinho pela cidade, que ela acreditava muito que a Prefeitura e o Estado do Espírito Santo dessem a importância que o Teatro Fernando Torres tem na história do Teatro Nacional e da cultura nacional. E passou novamente um bastão para mim no sentido de que eu continue sendo um ativista teatral cultural. Então isso é muito importante para mim, porque isso me move a seguir esse caminho do teatro, da arte, da cultura, de sim ser um ativista, promovendo a cultura por onde eu passar, e me traz uma responsabilidade de cuidar, né, junto com todos os artistas que tem na cidade, cuidar desse teatro Fernando Torres, né, fazer dele a nossa esfera cultural. E a Fernanda é muito atenciosa, muito afetiva no seu e-mail. Você comentou sobre ativismo cultural. Eu gostaria que você, do seu ponto de vista, enquanto ator e produtor, que você falasse um pouco do contexto cultural que a sociedade está inserida atualmente. Enquanto produtor e ator, assim, eu vejo muito, dentro do cenário carioca, né, dentro do Rio de Janeiro, que é o que eu convivo mais, a cultura vem perdendo força, né? A gente tem teatros fechando no Rio de Janeiro, a gente tem as verbas direcionadas para a cultura diminuindo, a gente vê artistas trabalhando com outras coisas porque a gente precisa sobreviver, né? A gente não vê um incentivo real e verdadeiro com relação à cultura, né? A gente vê diminuição de muita coisa. Mas somos artistas e somos muito criativos. Então, enquanto você é artista, você tem essa força latente dentro da gente que é um chamamento para continuar fazendo, né? Eu vejo um cenário muito ínfimo ainda, perto de onde a gente pode chegar, mas eu sou muito otimista. Eu acredito na arte, eu acredito na transformação que a arte precisa fazer na sociedade. E eu aposto muito na rua. Eu acho que se não tiver teatro, a gente vai para a rua fazer arte. Se não tiver dinheiro, a gente vai buscar apoio das empresas, a gente vai fazer. Então é muito importante que a gente tenha essa vontade acesa dentro da gente. O cenário cultural, ele está muito doente, né? Mas a gente precisa justificar, e aí com muita criatividade, com muita garra,
os projetos que estão em andamento, né? Porque a partir como eu estava comentando outro dia, a arte, ela transforma as pessoas. A arte contribui para a evolução da nossa sociedade, né? A gente passa num momento muito delicado no país e no mundo, que a gente precisa rever várias coisas, né? Precisa falar várias coisas, e tá tudo muito delicado, muito inflamado. Então chegou a hora de nós artistas termos um posicionamento, uma leitura diferenciada sobre todo o cenário sociocultural e econômico hoje no nosso país. E quais são os planos para o Melodrama agora? Ai, muita alegria. A gente foi convidado para fazer parte de um projeto qual eu idealizei junto com a Companhia Melodramática do Rio de Janeiro, um projeto chamado Sentidos do Melodrama, que estreia dia 1º de abril com uma mesa redonda falando sobre o gênero melodramático no João Caetano, no Teatro João Caetano, que é um dos teatros mais importantes da história cultural desse país. A gente vai estar lá durante todo o mês de abril, sábados e domingos, sábados às 19 horas, domingo às 18 horas. Na sequência a gente vai estar na sede das companhias na Lapa, ali no Rio de Janeiro também, no teatro da sede, na sala Bel Garcia, quartas, quintas e sextas às 20 horas. Em julho estaremos no Teatro Zimbinski, na Tijuca, também às 20 horas, com o Melodrama. Por enquanto a gente tem agenda até julho, mas a gente quer percorrer muitos outros lugares ainda. A gente vai acabar aqui em Guaçuí, a gente vai fazer o João Caetano e vamos planejar os próximos meses do ano para levar essa peça ao maior número de pessoas possíveis.